Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Diogo Dantas, pastor da igreja. E eu sei que o Senhor, Ele vai falar ao seu coração. Amém? Ele tem algo para você hoje, você acredita nisso? Na minha comunhão com Deus nesses dias, o Espírito Santo do Senhor, Ele colocava esta palavra que você vai ouvir hoje da minha boca. Muitas pessoas dentro da igreja, meu irmão, as pessoas que se desviam, elas não se desviam do caminho do Senhor assim. Ela acorda num dia e fala, quer saber, eu não quero mais saber de Deus, e vai embora. Elas vão se desviando dentro da própria igreja. Elas vão esfriando, o coração vai congelando, e elas deixam de buscar a Deus. E hoje o Senhor quer lembrar você que tem um bom tempo com Ele, de como que se busca Ele. Eu disse hoje pela manhã, vou dizer agora à noite a vocês. O reino de Deus não é igual o INSS, irmãos. Que as pessoas falam assim, eu tenho 35 anos trabalhado, eu tenho direito. Não é assim. O reino de Deus, não importa se você como um cristão tem 40 anos de igreja, 50, 20, 25, 18, 15, 10 ou um mês, isso não importa. O que importa para Deus é a forma qual você o busca. Amém? E muitos crentes, com o passar do tempo, parece que eles vão esquecendo a maneira de buscar a Deus. E eu li aqui com vocês o que o Senhor expressa. Deus diz assim, eu tenho um povo. E esse povo chama pelo meu nome. Nós clamamos pelo nome de Deus. E Ele vai dizer, se nós o buscarmos, nós vamos encontrá-lo. Amém? Só que para que nós venhamos buscar a Deus, existe um modo para que isso aconteça. Digam comigo qual? O altar de Deus conecta céus com terra. Amém, queridos? Diga assim comigo, o altar de Deus conecta céus com terra. E nós temos que crer nesse poder do altar. E a gente tem que saber disso. E é sobre isso que o Senhor hoje Ele vai ensinar vocês. Se o altar Ele conecta céus com terra, o Senhor, Ele vai te dar a resposta à pergunta, como buscar a Deus? Construa um altar para Deus. Amém? Eu vou fazer a pergunta, e você vai ficar com a parte da resposta. Amém? Vamos lá? Vamos ensaiar? Como buscar a Deus? Você ficou com a resposta. Construa um altar para Deus. Vamos inverter isso. Faça a pergunta a vocês. Vamos orquestrar isso. No 3, vai. 1, 2, 3. Aí Deus Ele fala para nós, construa um altar. Porque o altar conecta céus com terra. Meu irmão, em todas as religiões do planeta, qualquer religião do mundo, qualquer uma, vai sempre existir um altar. Só que o altar no qual nós cremos, sobre ele habita a presença do Deus Altíssimo. Sobre o altar no qual nós cremos, se vale o que está em Deuteronômio 6:34, para nós também isso vale. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Não haverá outro. Amém? Pastor, mas como que eu construo um altar para Deus? Antes de eu te ensinar como construir o altar, eu preciso te falar o que é o altar. Para você entender e você compreender isso. E eu vou mostrar para você nas Escrituras. Abra no livro do Êxodo, segundo livro das Escrituras Sagradas, no seu capítulo 29. Como me achegar a Deus? Construindo um altar para Ele. Êxodo, segundo livro, Êxodo significa saída. O seu capítulo é o de número 29. Glória a Deus. O versículo é o 37. Diz assim, ó. Durante 7 dias, faça propiciação pelo altar, que é separação, consagrando. Então o altar será, e tudo que nele tocar será santo. Repetem comigo assim, ó. Durante 7 dias, faça propiciação pelo altar.
consagrando-o. Então o altar será santíssimo. E tudo que nele tocar será o quê? Esse santo, ele não está relacionado ao fato de uma beatificação de uma pessoa. Esse santo está relacionado ao fato de ser separado. Santo na Bíblia Sagrada significa separado. Quem compreende isso, diga assim: separado. Então quando o Senhor ele fala assim, faça a propiciação pelo altar, porque o cordeiro, aqui Moisés, ele vai sacrificar um cordeiro. A gente sabe que toda a escritura no Antigo Testamento aponta para a pessoa de quem? De Jesus. Todos os 39 livros do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo, o Messias. A Bíblia fala de quem? De Jesus. Teologicamente falando para vocês, eu posso ler um texto no Antigo Testamento que vai me servir de antitipo e ler um texto que é o tipo de Cristo no Novo Testamento. Porque a Bíblia fala de quem? Olha o que Deus está falando para você hoje aqui. Como buscar a Deus? Pastor, por favor, orar. Amém? Ele vai te ouvir. Eu vou me lançar. Ele vai te ouvir. Mas Deus, ele diz para nós hoje que quando nós construímos um altar para Deus, o altar ele será santíssimo. E tudo que tocar o altar será separado. Você sabe por que eu mudei muito? Minha esposa está ali, meu irmão. Quando eu estava no mundão doido aí, tomando as cachaçadas marvadas da vida. Um domingo, uma hora dessa, são 20 horas e 16 minutos. Sem Jesus, como que eu estava, meu bem? Fazendo poesias de amor para ela, porque bebo só Jesus na calma. Sim ou não? E arruma conversa, não sei de onde. Porque ela começou a buscar a Deus. E a primeira vez que eu pisei os meus pés dentro de uma igreja onde se pregava o evangelho, de regatinha, de bermuda, porque ela falou assim: você vai, você vai, você vai. E eu macho pra caramba, eu falei: eu vou. Fui empurrado, irmão. Eu fui. Fiquei no último banco lá e o culto interminável. Pastor, não termina, nunca. Com todos praticamente acontece isso. Mas eu não conhecia Deus. E aí eu comecei a ir. Só que eu tinha um grave problema, irmãos. Todos os vícios. Só que um dia Deus ele entrou no meu coração e falou assim: meu servo, constrói um altar para mim. O texto que nós estamos lendo, do 29 e 37, diz que o altar será santíssimo. E todo aquele que tocar o altar será. Aí o Senhor, você vai construir um altar para Deus, irmãos. Você vai querendo fazer algo para Deus. E você vai tocando nisso, e você vai tocando. Deus ele vai separando você. Você sabe por que muitos homens e mulheres de Deus se perdem? Porque deixam de construir altar para Deus. Porque todas as vezes que eu, você, agir, qualquer um dos irmãos que estão aqui, desde o mais velho ao mais moço, todas as vezes que você estiver com as suas mãos construindo algo para Deus, sabe o que ele vai fazer para você e por você? Ele vai separar você. É aquilo que você outrora achava ser certo, mas a Bíblia Sagrada diz que é errado, e você batia o pé dizendo: não, mas isso não tem nada a ver, isso está certo. Aí você começa a construir altar para Deus, e o Senhor vai separando você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele vai separando, você vai sendo separado. E aí você chega à conclusão de que não foi nenhum homem que te revelou, mas foi o próprio Deus que te revelou. Quantas pessoas não ouvem, vocês que estão aqui na igreja, as pessoas que vão ouvir pela internet a palavra, quantas pessoas não ouviram assim? Eu ouvi isso da boca de muitos colegas na época, quando eles vinham edificando altar para Deus, que são o que fazemos para Deus. Tudo que você faz para Deus é você edificando um altar para Ele. Amém? Diga: como me achegar a Deus? Construa um altar.
O altar será santo, porque se você está fazendo para Deus, ele vai ser santíssimo. E Deus vai separar você. Quando você estiver longe de Deus, significa que você não está construindo um altar para Ele. Agora, se você estiver construindo um altar para Deus, você vai tocando e Deus vai separando você. Eu ouvia da boca de alguns colegas na época, dizendo assim: esse aí já caiu no papo do pastor. Eles diziam isso para mim. E esse aí já caiu na conversa, na lábia do pastor. Não caí na lábia do pastor e nem você. Nós construímos altares para Deus. Ele vai separando a gente. E aí eu fui entendendo que o diabo usava a bebida para me matar. Por que eu vou colocar uma arma dentro da minha casa que me matava? Quem compreende isso, diga assim seja. Ele usava para me matar. Então, desde o dia em que eu levantei um altar para Deus, eu falei: Deus, eu sou separado do Senhor. Foi batalha, irmãos. Não foi fácil. Quantos cultos de sexta-feira, minha esposa, ali na época nós namorávamos, ela me chamava: vamos para a igreja. Eu saía do serviço, ia decidido ir para a igreja. Decidido. Mas eu não conseguia chegar na igreja. Porque eu encontrava pessoas no meio do caminho que desviavam os meus passos. E ela ficava brava, eu falava: não, mas eu saí para ir para a igreja, mas eu não chegava na igreja. Por quê? Porque eu ainda não tinha aquela determinação mesmo para construir o altar. No dia que eu coloquei no meu coração, no dia que você colocar dentro do teu coração, eu vou construir um altar para Deus, e ele será santíssimo, e tudo que tocar no altar será separado. Você vai ver o que o Espírito de Deus vai fazer no teu viver. A pessoa vai deixando, meu irmão. Diga assim: enquanto eu construo um altar, Deus vai me separando. Você vai parando com as coisas. Aquele que vê pornografia, ele deixa de ver. Aquele que era mentiroso, mentia mais que o Pinóquio, para de mentir. Aquele que roubava, ele para de roubar. Aquele que usava droga, ele para de usar. Aquele que falava uma assim, da sexta-feira, no meio-dia, no serviço na empresa: pessoal, bora lá tomar uma pra gente ficar feliz, ficar alegre. Ele fala: não, agora eu bebo só a água do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor vai te separando. Conclusão então do que é o altar. A primeira coisa que você precisa saber sobre o altar, que a gente constrói para Deus: o altar, ele é santo. Amém? É santo. Diga: o altar é santo. Aprenda essa lição importante sobre a sua vida, irmão. O altar dá 2 sentenças. Sempre ele vai dar 2 sentenças. Ele não vai dar uma terceira. Eu, na pessoa de pastor da igreja, ou qualquer homem ou mulher de Deus que sobe sobre o altar, se eu subir de qualquer jeito no altar do meu Deus, o altar não vai me abençoar. Muito pelo contrário. Ele vai me amaldiçoar. Agora, se eu subir com temor no altar do meu Deus, arrependido dos meus pecados, crendo que o Senhor vai receber a minha adoração, meu louvor e minha entrega, o altar vai me abençoar. Porque o altar é santo. Amém? Segunda informação que você precisa saber sobre o altar. Então, como buscar a Deus? Construa o altar para Ele. O altar, ele é santo. Abre em Levítico 4, a sua Bíblia Sagrada. Êxodo, Levítico, capítulo de número 4. Todo o livro de Levítico vai ensinar. O livro de Levítico, ele é escrito e direcionado a sacerdotes que serviam sobre o altar. Eu vou ler aqui um versículo do capítulo de número 4, que vai falar sobre o que as pessoas levavam para o altar. O que as pessoas, como elas se posicionavam diante do altar de Deus. Levítico 4, eu vou ler com vocês em nome do Senhor Jesus o versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus: o cordeiro ele era depositado sobre o altar, era uma oferta totalmente queimada, e simbolicamente dizendo, o cordeiro aponta para quem? Quem é o cordeiro de Deus? Quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Olha o que o texto está dizendo sobre o cordeiro que era colocado sobre o altar. Deus vai dizer assim, retirará toda a gordura, como se retira a gordura do cordeiro, do sacrifício de comunhão.
O sacerdote queimará no altar em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim, o sacerdote fará em favor do culpado propiciação pelo pecado cometido. Deixa eu te explicar isso aqui. O que é o altar do Senhor? Você tem que entender, o altar ele é santo. E quando nós construímos o altar para Deus, o altar se torna santíssimo e quem toca o altar se torna separado. Amém? Uma segunda lição importante que você precisa saber sobre o altar. E quando você constrói um altar para Deus, isso exige sacrifício seu e sacrifício meu, e eu não estou falando de dinheiro. Toda construção de altar vai exigir o que da nossa parte? Eu disse aqui há pouco, eu tinha um problema com bebida. Eu gastava todo o meu salário nos botecos da vida, todinho. Todo. Não fazia uma compra para dentro de casa. Ficava tudo lá. E quando o evangelho me foi apresentado, e que eu comecei a entender que eu tinha que levantar um altar para Deus, e que eu sabia que quando eu ia no culto, o pastor Espírito Santo pregava. Porque nós sabemos quando o Espírito Santo fala com a gente, amém ou não? A gente sabe. A gente sabe. Desde uma letra de uma canção, a ministração da palavra ou uma oração. Nós sabemos quando Deus fala com a gente. Amém ou não? Eu ia ao culto, o Espírito Santo falava comigo. E eu lutava contra aquele pecado. Lutava. E quando eu era vencido por ele, eu me constrangia, eu ficava muito mal. Muito mal mesmo. Até que eu entendi. Deus, eu quero levantar um altar santo para o Senhor. E para eu levantar esse altar, Senhor, não adianta eu levantar um altar e ele ficar vazio. Eu vou levantar um altar e eu vou fazer sacrifícios nele, Deus. E além, meu irmão, quando eu comecei a fazer isso, isso serve para cada um de vocês que estão aqui. Eu já disse isso aqui repetidamente aqui na igreja. Tenho muita responsabilidade na palavra que a gente fala. Estudamos e nos preparamos para isso. Quando nós falamos de graça, o que é a graça de Deus? Diga, favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor olhou para nós e falou, olha, eu quero que você more comigo nos céus. Cheios de pecado. Eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você vai morar comigo no céu. Tem como você chegar no céu, você pegar o seu smartphone aí, apertar na Uber aí e falar assim, ó, eu quero ir para o céu. No 99, põe o endereço do céu. E lá nos Estados Unidos, pegar um foguete espacial da NASA e falar, eu quero ir para o céu, onde Deus mora. Nenhum homem vai conseguir fazer isso, porque ser salvo é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Então, um resumo assim, bem simplificado de graça para você, ou da graça para você, Jesus nos deu acesso que nós não tínhamos até o trono de Deus. Amém? Mas ao mesmo tempo a graça não anula a fé. Quer ver como você conhece isso? Ora, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Então não deixe o diabo, não deixe o inimigo vir na tua orelha dizendo que você não tem que fazer sacrifícios. Não, agora eu vivo no tempo da graça. A graça não anula a fé, querido. Nós precisamos mostrar para Deus, sim, em nome de Jesus, sacrifícios. Deus não recebe sacrifícios de tolo. Deus não recebe. Mas sacrifícios que nos desafiam para nós nos achegarmos a Deus. Faz o sacrifício. Vê? Dá exemplo aqui para você. Acorda 3 dias seguidos, 3 horas da manhã para orar, buscar a face de Deus. Para alguns irmãos, tem irmãos aqui que trabalham de madrugada, que vêm de domingo na igreja, para ele é super de boa. 3 horas da manhã ele está acordado. Ele pode parar lá e orar. Mas e se o Senhor falar para ele, eu quero que 9 horas da manhã, 10 horas da manhã você levante e ore. Para ele vai ser um sacrifício. Porque ele chega às 7 horas da manhã na casa dele para dormir. Quem compreende, diga assim seja. O que o Espírito de Deus ele quer de você hoje é que você construa um altar para Ele. O que o Senhor ele fala para a igreja hoje claramente aqui é que o meu altar ele é santo.
O que o Senhor ele fala claramente a vocês, que quando nós construímos o altar, e à medida que a gente vai construindo, meu, não tem como você construir sem ser participante. Você vai se tornando, você vai se separando. Amém? E aí quando você constrói o altar e você sabe que ele é santo, você faz sacrifícios nele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Qual foi a última vez que você fez um grande sacrifício pelo Senhor teu Deus? Qual foi o último dia em que você fez um grande sacrifício por Jesus? De você falar assim, Jesus, ó, não é por nada não, Jesus. Ah, pastor, eu vim hoje na chuva, meu irmão. Tem mendigo que vai tomar chuva a noite toda. Qual foi o último grande sacrifício? Eu compartilhei com os irmãos no domingo passado aqui. Estávamos com os pedidos Casa de Honra 2021. Todos aqui na igreja. Eu iria orar no monte, ir no monte aqui, no Jardim da Luz, no Embu. E o Senhor falou, não, você não vai aqui, você vai lá em São Roque. E o Espírito Santo de Deus, meu irmão, quando Ele manda, a gente tem que fazer. Fui, queridos, a maior alegria. E quando cheguei lá em cima do monte, o Senhor falou comigo assim, bem-vindo, meu filho. Não, Ele falou, mostre sua fé mesmo. Eu quero ver sua fé. Quando a gente constrói altar para Deus, Ele vai exigir sacrifícios nossos. Quem entende isso, diga glória a Deus. Aí eu vou fazer um adendo nisso aqui para a gente concluir a palavra e orar por você. Quando Deus ele vê sacrifício sobre o altar que é construído para Ele, sabe o que Ele faz? Ele derrama fogo sobre o altar. Ele faz isso. Terceira informação sobre o altar, diga comigo assim, como buscar a Deus? Construa o altar para Ele. Diga, o altar é santo. O altar requer sacrifício. Ponha novamente aqui o versículo 35 de Levítico 4, no monitor. Versículo 35, por favor. O finalzinho dele, bem no final, na última linha. Depois do pecado cometido, vírgula. Vamos juntos, vai. E ele, diga vocês. O altar perdoa. Ele vai perdoar. Por isso que a gente usa esse termo. Quero entregar minha vida no altar. Não é esse aqui, ó. Eu estou aqui sobre o altar do Senhor, mas existe um altar espiritual. E o altar ele vai perdoar a gente pelo sangue do Cordeiro que está sobre ele. Então, essas três informações você tem que ser consciente delas. E para buscar a Deus não tem outro jeito. Se entrar um drogado em qualquer igreja agora, e ele olhar assim e falar assim, como que eu busco a Deus? Deus vai ensinar para ele, olha, me construa um altar, a sua vida, e eu vou mudar a sua história. Jesus fez isso com você. Sabe o que eu tenho observado como pastor, de um modo geral? É que nós vivemos um tempo onde as pessoas elas promovem, dá a impressão de um evangelho muito fácil, barato. E as pessoas não precisam fazer nada, de que o homem virou o centro do evangelho. E nunca vai ser assim, querido. Nunca vai ser. Não existe evangelho sem renúncia, não existe, irmão. Pode existir qualquer outra palavra que agora eu não estou encontrando para poder declarar. Mas evangelho, Jesus fala assim, você quer me seguir? Quero sim, Senhor, Jesus. Toma a sua cruz. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e vamos embora. Sacrifício. Feche os seus olhos, por favor, só por alguns segundos. O Espírito Santo te faz essa pergunta. Meu filho, minha filha, quando foi a última vez que você fez um sacrifício neste altar que você construiu para mim na sua vida? Que você vem responder para Deus. Se você não tem feito o sacrifício, o Senhor ele manda você voltar a fazer de novo. Amém? Quero mostrar para a igreja agora tudo o que eu ensinei para vocês do altar. Vou ler e a gente vai orar. Gênesis capítulo de número 8. Tem glória a Deus aí ou não? Então digo, o altar é santo. O altar requer sacrifícios. O altar perdoa. Irmão, quanta bobeira eu não falava para Deus antes de conhecer a Ele.
Minha esposa está ali de prova. Eu perdi os meus pais super novo, irmão. Eu não entendia. Para mim, Deus não era meu amigo. Deus, para mim, Ele não gostava de mim. Na minha cabeça. Nas minhas ideias. Quando a minha esposa, na época nós namorávamos, ela vinha me evangelizar, meu irmão, a gente brigava. Ela vinha querer falar do amor de Deus para mim. Que Deus é esse? Não aprofundava a discussão com ela, mas na minha cabeça, na minha mente era o seguinte: não, esse Deus não me ama nada, matou meu pai, matou minha mãe, tirou todo mundo que eu amo. Que Deus é esse que me ama? Desse jeito. E um dia ela ficou insistindo. Ela falou: não, meu amor, Jesus te ama. No meio da rua eu falei assim: esse Jesus não me ama nada. Porque no meu entendimento, Deus tinha arrancado tudo que eu amava. Só que o Senhor não é mau, como alguns filósofos e ateus apresentam Ele para o mundo. A Bíblia Sagrada diz que o nosso Senhor, Ele é amor. A gente pode não entender, irmão. A gente pode chorar lágrimas de sangue. Mas tudo que Deus faz na minha e na sua vida, Ele faz é por amor. Mas como assim, pastor? É por amar a nós que Ele faz. Eu já preguei isso aqui na igreja algumas vezes. Para os grandes planos de Deus para as nossas vidas. Que vai mexer com as estruturas nossas, psicológicas, com a estrutura de lá. Deus não pede licença para nós. Olha, por favor, eu posso agir. Ele age, irmãos. A gente chora, a gente esperneia, a gente não entende nada. Mas lá na frente, o Senhor tem um prazer de chegar para nós e falar: minha filha, meu filho, eu fiz, lembra isso aqui? Você só tá nessa posição hoje porque lá atrás, eu não pedi sua licença. Eu agi na tua vida. Então hoje Deus está intervindo na sua história. De que forma? Busque-o. Não, pastor, eu busco. Eu levanto a mão na igreja e dou glória a Deus. Levanta altar para Ele, irmão. Põe o sacrifício. Você vai conhecer a Deus de outras formas. E Ele vai perdoar. Olha as loucuras que eu dizia para Deus. Deus não me ama nada. Achava que Ele era mau, que Ele era vilão. Mas o altar perdoa. Aí quando eu entreguei minha vida para Jesus, me ajoelhei diante de um altar, não de um altar feito por mãos de homens. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus, Ele está aqui porque nós estamos aqui. Onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Digo, o altar perdoa. Não importa o que seja. Ele vai perdoar. Gênesis 8. Quem já ouviu falar da história de Noé aí, diga glória a Deus. Deus destruiu a humanidade, executando juízo sobre ela. Choveram 40 dias, sem parar, irmão. Deus, Ele executou juízo sobre a humanidade, porque a humanidade havia perdido o propósito. As pessoas se casavam e davam-se em casamentos. Isso significa o quê? Que as pessoas só se importavam com elas e o que dizia respeito a elas. Deus levanta um homem chamado Noé, pregoeiro de justiça. E ele vai começar a pregar. E as pessoas não acreditavam em uma única palavra que Noé dizia. Veio a chuva. Noé ficou 1 ano e 17 dias dentro da arca. Você tem ideia disso, irmão? A arca de Noé ficou 5 meses sobre as águas, a deriva, sendo conduzida, claro, a deriva eu digo conduzida pelo próprio Deus, não tinha leme, não tinha timão, barco. O próprio Deus conduzindo, 5 meses. A esposa de Noé: estamos indo para onde, Noé? Deus o sabe, mulher, fica na paz. Que confiança deles. Até que a arca ela vai atracar no Monte Ararat. Vai ficar 7 meses lá, irmão. Você tem ideia do que é durante 7 meses?
Noé, ele abria a janela da arca, olhar água para todo lado, água para todo lado, água para todo lado, dando de comer para bicho, papagaio falando, mugido de todos os tipos de animal que você puder imaginar, passarinho cantando, estrume ele carregando, alimentando tudo, 7 meses. E quando o Senhor se lembra de Noé e vai fazer a arca ser aberta, Noé ele vai sair da arca com sua esposa, com seus 3 filhos e com as suas 3 noras. E Deus vai recomeçar a história da humanidade fazendo isso aqui, e eu vou ler e vou encerrar a mensagem. Como buscar a Deus, igreja? Levante um altar para Deus. Gênesis 8. Eu vou ler com vocês aqui o versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. E com todos os grandes animais e pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Tem glória a Deus por isso? Aqui a gente entende que a história da humanidade vai ser reconstruída. Amém? Mas olha o que diz o versículo 20 para nós. Põe o 20 aqui no monitor. Repetem comigo, por favor. Depois, o que Noé fez? Ele não saiu da arca e fez um churrasco. Ele não saiu da arca, se fosse os tempos de hoje, né? Procurando um McDonald's. Ele não saiu da arca, meu irmão, falando assim, deixa eu comprar os terrenos aqui, deixa eu marcar as terras. Não. Ele fez o quê? Isso aponta o quê para nós? Que ele queria buscar a Deus, irmãos. Que ele queria buscar a Deus. Ele vai construir um altar para Deus. E você não vai encontrar no texto sagrado, no contexto anterior ou posterior, Deus falando isso para ele. Olha, Noé, quando você sair da arca, você me faça um altar. Não. Isso parte de nós. Isso parte de mim, parte de você. Porque Deus não nos obriga a nada. Vá se colocando de pé no teu lugar, no nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração por sua vida. Pastorei há muitos anos, igreja. E já vi pessoas virem à casa de Deus, morando longe, e com dinheiro, às vezes, para comprar um pão ou leite. E a pessoa ela pega um transporte e vai à casa de Deus. Ela está levantando um altar para Deus. Sábado retrasado, nós estávamos na comunidade lá, levantando altar para Deus. E a gente não estava lá assim não, viu, irmão? Não, pega a cesta, irmão. Não, peraí, deixa eu tirar foto, irmão. Para quê? Toda honra e toda glória tem que ser para Ele, para o Senhor Jesus. Toda honra e toda glória. Mas eu não tenho dúvidas que nós estávamos levantando altar para Deus lá. Cada um se sacrificando, irmãos. Eu não sei as condições das pessoas. De repente eu chamei alguém, vamos, irmão. E a pessoa com 50 reais para passar o final de semana, ele colocou 25 de gasolina no carro. Para ir voltar. Falar, mas eu vou. Pastor Diogo, o que Deus quer de mim? Que você construa o altar, meu irmão. Que você faça isso. Noé, ele construiu o altar para Deus. E aqui estamos nós, queridos, falando de Noé, de uma aliança que Deus fez com o homem, de um recomeço da história da humanidade. O Espírito Santo, ele vem cravar no teu coração essa palavra desta noite. Porque nós vamos falar com o Senhor agora. Feche os seus olhos.